Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos de volta e estamos de volta em grande estilo. Esse é o episódio 1 da segunda temporada do Uru Podcast. E a gente abre os trabalhos para 2022 com um episódio que foi escolhido por você, pelo ouvinte do Uru Podcast. Nessa nossa segunda temporada, a gente agradece o apoio e a participação de todos vocês que fizeram da primeira temporada um trabalho muito mais leve de ser executado. E eu queria mandar um abraço especial para a galera que segue a gente no Twitter, no perfil @urupodcast. E claro, preciso fazer um agradecimento especial para a galera do Instagram, da revista Uru, pelas interações, pelas respostas nas nossas pesquisas e por participar das nossas promoções. Esse episódio ele vai falar dos nossos maravilhosos falcões florestais. Como eu falei, foi um tema escolhido por vocês. Começar os nossos trabalhos aqui, eu vou chamar meu amigo, companheiro Frederico Blanco, Fred, o nosso artista. Fred, boa noite. Fala Will, boa noite pessoal, fala Luiz, fala Mink, que estão aqui também acompanhando a gente nesse episódio. Obrigado a todo mundo que ouve aí o Uru Podcast. Esse episódio para mim é um episódio particularmente que eu sou suspeito, que eu adoro os falcões florestais, assim, eu sou fanzaço dos falcões florestais. E quanto ao artista aí que o Will citou, de novo é suspeito esse episódio pra mim, porque se eu for ilustrar o card dele vai ser um prazer, porque eu tô há um tempo querendo ilustrar um falcão florestal, só não tenho a motivação, agora a motivação tá pronta. É isso aí, vamos lá. Eu vou pedir pro meu amigo Luiz Moraes, que já esteve aqui com a gente antes, o menino das Nambus. Se você tiver interesse nesses animais, vá lá na nossa primeira temporada, um episódio incrível que o Luiz participou com a gente, entre outros. Um abraço, meu amigo Luiz. De onde é que você está falando hoje com a gente? Um abraço, Will. É um prazer estar mais uma vez aqui em outro episódio do Uru Podcast. E dessa vez estou falando de terras paraenses. Estou aqui me aventurando nas matas do Xingu à procura de falcões. O cara gosta de procurar coisa fácil, né? Quando ele não está atrás de nambu, ele vai atrás dos falcões assim, bem complicados da gente achar, e a gente vai entrar nesse detalhe em instantes. Bom, meus amigos, eu aqui preciso estender o tapete vermelho da observação de aves para o nosso segundo convidado, cara que teve com a gente aqui no nosso episódio 0, nosso episódio piloto, que foi a entrevista que a gente fez com ele. A gente falou sobre a carreira, falou sobre os projetos desse ornitólogo. E até hoje, o nosso episódio 00, o episódio piloto, é o nosso episódio com maior audiência. Sempre que eu falo com a galera do Twitter e que eu cito o canal do William, que a gente fala do William e tal, a gente sempre tem feedback positivo, a galera reconhece a referência, e pra gente aqui que trabalha com divulgação nessa plataforma é um exemplo e é uma inspiração constante. Então eu sei que ele é como um cara super humilde, ele fala assim, não precisa disso e tal, mas a gente faz questão de falar o tanto que é especial a gente estar gravando com ele. William Mink, boa noite, meu amigo. Boa noite, Will, boa noite, Luiz. Bom, eu sou William Mink, biólogo ornitólogo, e estou aqui no Uru Podcast. Bom, primeiramente eu agradeço o convite de vocês. É sempre bom aparecer por aqui para falar de passarinhos, e mesmo que sejam os passarinhos carnívoros. E eu fico muito feliz assim, poder reabrir a nova temporada do Uru Podcast. E mais feliz ainda em saber da audiência do episódio da temporada anterior. Então vamos aí tentar quebrar esse recorde nesse episódio, hein? Isso aí eu acho que é uma certeza, assim. A gente fica muito feliz quando a gente analisa a primeira temporada e o retorno que a gente teve nessa mídia, que é uma mídia de nicho. É um nicho extremo. Falar de passarinho já é nicho, e falar de passarinho em forma de podcast mais ainda. E a gente vê o retorno, impressiona quando as pessoas reconhecem o trabalho. E esse episódio 0 foi um episódio muito prazeroso de gravar. Quem quiser voltar lá
Na postagem desse nosso primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai deixar os links do episódio 0 com o William e do episódio das Zambus com o Luiz. Uru Podcast. Hoje a gente vai falar de um grupo que eu particularmente já falei isso já desde o Bate-Bico e já tive a oportunidade de falar aqui no Uru Podcast. É o meu grupo preferido de aves e é um grupo que domina o imaginário dos seres humanos já desde os tempos mais antigos, né? E a gente pode até falar, e isso é colocado como hipótese por causa de marcações que foram encontradas em crânios de hominídeos, marcações fósseis. A gente já pode dizer que a gente foi presa, né? Nós vivemos durante muito tempo olhando para cima com medo. A gente está falando das aves de rapina, e aí já nessa abertura eu preciso contar para vocês de um causo. Uma vez que eu visitei uma tribo, né, um grupo de índios nômades daqui do Maranhão chamado Auaguajá, e a gente sempre vai falar, né, dos bichos que a gente gosta, e eu lembro que eu conversei com eles sobre arpia, né? O medo no olhar deles, assim, quando a gente fala de arpia, ele é um indicativo bem forte para a gente de que realmente durante algum tempo da história da evolução humana a gente olhava para cima com medo das aves de rapina, no sentido de que a gente podia ser capturado e virar presa. Hoje a gente tem uma relação diferente, né, com esse grupo, mas não deixa de ser uma relação intensa. A gente admira demais o grupo dessas aves e de diversas formas a gente se relaciona com eles. Mas indo um pouquinho para o detalhe desses rapinantes, a gente vai falar para vocês de um grupo que prende muito a atenção dos observadores de aves. A gente vai falar dos falconiformes, a gente vai falar dos falcões. Em particular, hoje, a gente traz para você alguma coisa sobre os falcões florestais. Quem aí já ouviu falar desse grupo? E eu peço já para o especialista, para o William, falar um pouquinho para a gente quem são esses animais. Will e Luiz, olha, assim como vocês, pessoalmente eu sou apaixonado por esse grupo de aves, os falcões florestais. Então, realmente, eles são aves que mexem com a nossa imaginação. E para quem não sabe, os falcões florestais são as espécies da família Falconidae, mais especificamente do gênero Micrastor. Existem 7 espécies de falcões florestais aqui na América. São aves endêmicas aqui do continente americano, da região neotropical. E dessas 7 espécies, 6 espécies ocorrem no Brasil, sendo que 2 são bem comuns. E os falcões florestais, assim, a característica mais marcante dessas aves é que elas são aves moldadas para a vida nas florestas, assim, no interior de florestas. São aves estritamente florestais. Eles têm asas curtas e largas, têm uma cauda comprida e têm pés com dedos bem longos. É uma silhueta adaptada para perseguição curtas e rápidas. São excelentes predadores. E claro que não tem como deixar de mencionar o fato que os falcões florestais se caracterizam muito pela vocalização. São aves muito ativas vocalmente. No auge do período reprodutivo, os falcões florestais cantam bastante, assim, de manhã. Algumas espécies, assim, quando é de madrugada, ainda de noite, já começam a cantoria. E no finalzinho da tarde, início da noite, também tem um momento de vocalização, assim. São bem ativos vocalmente nesse período. E eu costumo dizer que a vocalização tem um papel bem mais importante de comunicação para essas aves, se a gente comparar com as outras espécies de rapinantes. Pois já que os falcões florestais vivem em matas fechadas, nem sempre tem contato visual com outros indivíduos ou até mesmo com as suas presas, então a vocalização nesse caso acaba sendo bem importante. Eu diria que os falcões florestais são rapinantes florestais raiz. Eles não saem da floresta, assim, eles não pegam térmicas, assim como muitos gaviões que a gente vê, que são florestais, mas que saem da floresta, pegam a corrente de ar.
que a gente fica planando em círculos no céu. Os falcões florestais não fazem isso. E por conta disso, pelo esse comportamento tão restrito ao interior de floresta, é difícil de ver essas aves. Assim, mesmo especialistas, os ornitólogos que vai a campo procurar essas aves, assim, nem sempre tem contato visual com elas. É aquilo que a gente sempre fala, a gente ouve mais essas aves do que vê de fato. O mais ousadinho dessa turminha aí de falcões florestais é o falcão relógio, Micrassus semitoquartus. Que essa espécie, sim, ela até... Assim, ela, comparada às outras espécies brasileiras do mesmo gênero, ela dá mais uma saidinha, assim, da floresta. A gente pode ver ela na borda da mata, ou até em uma árvore, assim, distante da mata, uma árvore isolada no campo. Às vezes aparece, especialmente em área de cerrado e pantanal. Já na Mata Atlântica isso não rola muito, não. Então, resumindo, esses são os nossos falcões florestais. Aves incríveis que muita gente ouve, mas não vê. Cara, e que coisa absurda são as vozes, né, dos falcões florestais. Inclusive, eu acho muito parecido com... Muita gente acha parecido com a voz do Aconã, né? E não é à toa, os bichos são bem aparentados, né? O Aconã também é um falcão, não é florestal igual os Micrassus, mas tem um parentesco bem próximo aí, né? Uma coisa interessante que eu acho na voz dele é a faixa de frequência que elas cobrem, que é um pouco parecido com a voz humana. Não é de toda surpresa alguém confundir algum chamadinho do falcão relógio com a voz humana, né? Parece um pouquinho. Inclusive, eu acho que por isso surgem muitas lendas e muita superstição em cima dessas aves, né? Como também do Aconã, porque o pessoal chama voz de agorento. Os bichos que têm a voz parecida com gente. E sempre tem superstições, lendas em cima desses bichos. Mas, cara, isso que tu tá falando é muito a experiência que eu tenho, assim. Experiência bem restrita com esses bichos, porque aqui no Maranhão, na área que eu cubro, né? Litoral e leste, basicamente, se você procurar por falcões florestais, a gente vai estar falando do falcão caburé e do falcão relógio, né? O falcão relógio, eu tenho uma experiência restrita, inclusive, que bicho incrível e que bicho gigante pro que eu esperava encontrar. Eu achei muito grande quando eu vi uma fêmea de falcão relógio em Caxias. Mas o falcão caburé tem muito contato, assim, pela proximidade desse bicho lá com a casa do meu pai, lá no interior. E o meu contato é muito da voz, né? O bicho cantava de madrugada pra janela do quarto que eu ficava, e por muito tempo, na minha fase pré-passarinheiro, eu tinha muito medo daquele chamado dele ali, 4, 5 da manhã, por eu não fazer ideia que bicho fazia aquele barulho, né? Depois de um tempo, não. Quando eu ouvia, eu pulava a janela e ia tentar achar lá o caburé. Mas é muito isso, né? Eu não esperava esse comentário do Luiz sobre a frequência, mas se a gente para pensar, esse lance da frequência dele ser uma frequência que está dentro da nossa voz, faz com que a gente tenha uma relação muito, muito diferente, né? Com esses chamados. E o bicho faz chamados muito variados, assim. A gente vê dueto de falcões, o caburé, por exemplo. Eu acho que eu gravei vídeo já dele fazendo dueto, tudo. É uma diversidade muito grande. Eu lembro bem quando eu cursei etologia, e aí professor Roberto, inclusive um abraço, professor Roberto, falava muito sobre isso, né, de sinalizações dos animais dentro da floresta. E o William falou sobre isso. Esse timbre, essa frequência é necessária para a comunicação desses bichos, né? Porque esse som ele vai ter que fazer muito mais curvas para chegar onde ele precisa chegar. Ele vai ter que percorrer uma distância num cenário muito mais acidentado. Então, a diversidade sonora, eu sei que o Luiz é um grande apreciador de gravação. Cara, o que esse bicho cria de paisagem sonora nessas matas, mesmo nessas matas mais abertas aí, aqui no leste do Maranhão, é uma parada incrível, assim. A gente para pra ouvir o bicho, assim. Tu esquece que tu tá querendo fotografar ou gravar, tu te senta e tu curte mesmo o bicho cantando. Eu acho sensacional demais. Pois é, uma coisa que o pessoal vem notando muito em bioacústica é que essas frequências graves e lisas, elas se propagam melhor em floresta, né? E é bem legal porque é o que ainda deixa a voz mais mística ainda, aquele eco que vem do distante. Muito interessante esse comentário de vocês. E de fato, a vocalização lembra muito assim, ó, a voz humana, um grito, assim, uma pessoa gritando. E o legal é que dá pra ouvir de muito longe, cara. Eu já, assim, ouvi Falcão Relógio cantando assim, a mais de 1 quilômetro de distância, assim, na outra ponta da mata que eu tava percorrendo, o bicho muito longe cantando. Eu tocava o playback e a ave aparecia, cara. Então, além do bicho ter uma vocalização que dá pra ouvir de muito longe, a audição dessa espécie, assim, é fora de série. Não é à toa que se a gente olha, principalmente o Falcão Relógio, você vê uma foto do bicho mais
de frente, você percebe que ele tem pequenos discos faciais, assim, que lembram um pouquinho das corujas, né? Mas são discos faciais, não tão desenvolvidos quanto os das corujas, mas que já melhora bastante a captação de som dessa espécie. E outro fato interessante da vocalização é que, cara, realmente chama a atenção das pessoas. Já recebi e-mails, mensagens mesmo no YouTube, das pessoas falando, eu já ouvi uma ave que todo final de tarde fica tipo, a pessoa transcrevendo o som da ave assim, no comentário. Quase sempre era o falcão relógio. Então, pessoas leigas que não têm muita relação com a ave ouvem esse som e ficam curiosas. Isso é bem legal, cara. E o Will falou do tamanho do falcão relógio, chama atenção, né, Will? Primeira vez que eu vi um em cativeiro, num setas, cara, eu fiquei impressionado. E provavelmente a ave que você viu era uma fêmea, porque a fêmea é muito grande, cara. Pra você ter ideia, a fêmea ela pode pesar até quase 1 quilo, quase 60 centímetros de comprimento. Então é do tamanho comparado ao de um espizeto, de um gavião de penacho, de um gavião pato. Que é um pouquinho maior que isso, mas é quase a mesma coisa. Bichos bem grandões mesmo. E essa caudona comprida e volumosa dá um aspecto ainda mais robusto ao bicho, né? Cara, era uma fêmea nidificando lá em Caxias, e é um bitelo, assim. Eu me impressionei, porque eu nunca tinha visto o relógio, sempre era o caburé, né? E o caburé é metade, um pouquinho mais da metade de uma fêmea lá de relógio lá. Aquele bicho lá, fácil, eu acho que tinha 45 centímetros de altura, assim. E é impressionante o tamanho. Uru Podcast. Cara, falar das vozes desses falcões é o tipo daquela coisa que leva a gente a perder horas, assim. Se você colocar uns passarinheiros numa mesa para falar de voz de bicho, em especial das vozes dos falcões florestais, a gente vai longe. Mas a gente tem outros temas para falar, e aí eu preciso chamar o Fred, como eu falei lá na abertura, é o nosso artista. E o Fred, ele tem uma predileção, galera, por aves assim extremamente coloridas, sabe? Se você quiser agradar o Fred, você pede pra ele, Fred faz um pavão e tal. O cara adora. Mentira, eu tô brincando. O Fred curte aves com uma plumagem especial. E aí eu vou pedir, claro, pra ele falar um pouquinho pra gente do estilo, da estileira desses bichos aí, dos falcões florestais. São uns bichos bem discretos, né, Fred? É isso aí, Will. Pelo contrário, como você falou, eu não gosto de bicho colorido. Não é que eu não gosto de bicho colorido, né? Claro que se aparece um tangará qualquer daqueles ali na minha frente, eu vou ficar doido, mas eu gosto também dos bichos pardacentos, assim, dos discretos, eu também me amarro muito, assim, acho massa. Mas sobre plumagem, assim, cara, dos falcões florestais, eu queria até aproveitar aí a ilustre presença do William Menck aqui, nosso especialista nos rapinantes, porque para falar de uma coisa que eu acho interessante nesses micrastos, né, que é, cara, quanto eles são parecidos, assim, né? Claro, tirando ali o falcão relógio, né, mas se você pega Mintone, o Gilvicollis, né? O próprio Ruficollis, né? Que é o falcão caburé, né? Se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas que, por sinal, eu descobri um dia desse que os Ruficollis, melhor dizendo, amazônicos, parece que eles têm um padrão de plumagem que também não é tão ruiva, né? Parece até mais o do Gilvicollis, assim. Que acho que é o Gilvicollis, acho que é falcão críptico, né? O falcão mateiro. Eu faço uma confusão com esses bichos. E eu queria, na verdade, ouvir do Menck essa questão da similaridade, né? Porque para quem é mais leigo, e eu sempre lembrando que aqui o Uru Podcast traz gente especialista, mas é claro que a gente fala também com gente que nos ouve que não é, né? A gente leiga, assim como a gente que gosta das aves e tudo. E eu queria que o Menck falasse um pouquinho dessa similaridade, porque a gente vê esses bichos, pra gente parece tudo igual, né? Até se você pegar o falcão relógio e comparar com o recém-observado falcão de Buckley, não é isso? Buckley. Ali que até o Luiz aí tava no encontro aí com o bicho. Também parecem muito. Eu lembro que quando
tiraram lá a foto, né? Acho que foi no Pará, né, Luiz? E aí eu fiquei comparando os dois, falei, nossa, no que esses bichos são diferentes, cara? Fiquei assim, aí, né, o pescoço, não sei o que, eu sei que eu não cheguei a conclusão nenhuma. Ainda tem o Tanatal, que acho que o Tanatal é o que talvez seja o mais destacado, assim, né? Que é o Mirandolei, né? Crastor Mirandolei, que eu acho que talvez seja o mais destacado, assim, desse grupo. Mas se o William puder falar aí pra gente sobre essa proximidade de plumagem, se existe diria que se existe alguma razão, assim, prática disso, se é só uma variação se são split, se houve split dessas espécies, existe alguma coisa assim, William? Então, Fred, essa é uma pergunta bem interessante. Seriam os falcões florestais as helênias nos casos dos micrastros? Não, eles são bem parecidos mesmo, mas tem, assim, diferenças consideráveis entre a maioria das espécies. Mas, claro, uma pessoa leiga, fácil, dá pra confundir, cara. O falcão relógio, o Buckley e até o Tanatal são os falcões florestais de ventre liso, digamos assim, que não tem ventre liso, costas escuras. E outro grupo dos falcões é os de peito todo barradinho, né? Que é o Gilvicolis, Mintone. Cara, é muito parecido. Mas, assim, não tem sobreposição, por exemplo, no caso do Mintone com o Gilvicolis. Um ocorre ao norte da bacia amazônica, outro ao sul. E no caso do Mintone ainda tem uma população, assim, disjunta ali na Mata Atlântica. O problema está entre esses dois, entre o Gilvicolis com o Ruficolis e o Mintone com o Ruficolis. Porque o Ruficolis, que é o falcão caburé, é o nome popular dele, né? Cara, na Mata Atlântica eles são marrons, então o dorso é marronzado, meio rufo, bem característico. Mas a subespécie que ocorre na região amazônica, é aí que está o problema, que é o concêntricos, né? Ela é cinza, cara. O concêntricos é cinza e não tem fase ruiva. Os jovens são marrons até, mas os adultos são cinza. E é igualzinho o Gilvicolis e o Mintone, assim, bem parecido. Aí tem uma diferençazinha ali na cor da íris, não chega a ser branca, geralmente vai ali de um castanho a um amarelo bem clarinho, às vezes meio acinzentado, mas não chega a ser branca que nem é dos outros. A quantidade de barras na cauda também difere um pouquinho, a cor da cera é mais puxada para o amarelo, assim. Mas ainda bem que a gente tem a vocalização para distinguir bem essas espécies parecidas. E a semelhança de todas essas espécies, Gilvicolis, Mintone, Ruficolis, terem esse padrão de ventre barradinho, serem tudo parecidos, é que algumas são split, o Mintone mesmo já foi identificado várias vezes como Gilvicolis no passado, e no caso do Lumbius, do Ruficolis, todos eles têm um ancestral em comum. Então, há muito voltar aí no passado da história evolutiva dessas aves, tinha um ancestral em comum, esse ancestral que deu origem a todas essas espécies que a gente tem hoje. O Fred falou a palavra-chave pra mim sempre em todos os episódios do podcast, que é quando fala leigo. E aí eu lembro, eu como leigo, e aí eu tô lá, né, super empolgado, fazendo live. E aí eu escutei esse bicho cantando, 6 da manhã, 5 da manhã, e corri pra ver que bicho era e tal, e tirei uma foto bem ruim assim, cara, mas eu sabia que era um lifer, né? Caramba, bicho diferente e tal, ave de rapina, eu consegui chegar e, porra, ave de rapina, então já foi muito, né? E aí eu abri o maldito do guia lá, e comecei a folhear, né, nos gaviões e falcões, e eu abri a prancha lá e tinha o mesmo bicho na mesma pose, com umas variações assim, cara, mínimas. E eu lembro que o maiorzinho era o relógio e os outros eram as miniaturas, assim, da mesma pose, assim, do bicho. Cara, que bicho que eu olhei. E aí os mapas também eram todos errados, né? Eu só fui conseguir identificar o bicho mandando, assim, pros amigos, porque no guia não tem a vocalização, né? E pra esses bichos, cara, como vocês falaram aí, depois de algum tempo a gente consegue se ligar, né, no que a gente tem que observar para diferenciar. Mas naquela época eu não imaginei que eu tivesse que ver que, e realmente, William falando, eu visualizo o bicho, e cara, realmente ele tem as barras finas, que elas vão aqui do peito até embaixo, e ele tem aquelas pele nua aqui ao redor dos olhos, no bico, e a gente faz, né, a imagem do bicho, e a gente sabe, caramba, agora se eu olhar um falcão caburé em qualquer lugar, eu sei que é um falcão caburé, até a hora que a gente cruzar com o Gilvicolis e com o Mintone.
Afinal de contas, que bicho era? Caburé, cara. Caburé. O meu bicho do quintal, lá é um caburé. É o meu bicho favorito, assim. Sempre vai ser porque é o bicho que quando eu quero olhar, eu consigo olhar, assim. Porque eu escuto, né? Eu já falei também pra vocês que eu tenho uma surdez numa faixa de frequência que não me permite escutar uns bichos legais cantando. Alô? Ou Malacoptila minor. Mas o falcão caburé, quando ele canta, eu consigo achar o bicho assim pelo barulho. Então é um prazer muito grande sempre escutar. Mas o lance de identificar, para quem é leigo, é muito importante, né? E aí é o que o Fred falou. Os elementos que a gente tem para identificar esses bichos são o tamanho. E aí o William completou. A gente vai observar agora o tamanho, a gente vai observar ventre, a gente vai observar cera, íris e principalmente o canto, né? E claro, a gente não pode deixar de destacar a importância da biogeografia, né? Que é outra coisa que ajuda demais a gente a identificar esses bichos. O padrão de barras da cauda é importante também. Até como que é o padrão de barras do ventre. Por exemplo, se você vê um micrastor, assim, de identificação duvidosa na Amazônia, ventre todo cinza barra cinza, né? Várias barrinhas finas cinza. O dorso todo cinza escuro. Ali, iluminação difícil de ver a cor da cera, a cor da íris. Aí você vai, pô, será que é um falcão caburé, que é a subespécie amazônica é desse jeito, é toda cinza, o padrão cinza barrado, né, no ventre? Ou será que é sei lá, se for no sul da Amazônia, ou será que é um falcão críptico? Aí tem uns detalhes assim que a gente vai aprendendo. Por exemplo, o falcão caburé na Amazônia, ele tem barras, é todo barrado o ventre até os calções. Já o falcão críptico, se você olhar fotos desse bicho na Amazônia, as barras dele mais ou menos param na metade do ventre. Ali no flanco, os calções, o baixo ventre é um branco puro, cara. É uma diferença assim, que ajuda a distinguir do falcão caburé. Aí tem questão da cor, tem questão de quantidade de barras na cauda. O falcão caburé tem 3 barras visíveis, o críptico tem uma só visível. O falcão mateiro tem 2 barras claras visíveis. Aí tem a questão da geografia. Se fosse na Mata Atlântica esse avistamento, ali na Mata Atlântica do Sudeste, onde tem o críptico e onde tem o caburé, aí já não daria certo essa questão da extensão do barrado no ventre, porque a população da Mata Atlântica de falcão críptico tem barramento até os calções, igual o caburé. Já é totalmente diferente. Por outro lado, na Mata Atlântica, os caburés não são cinza puro, assim, o morfo cinza da Mata Atlântica sempre tem um pouquinho de marrom, seja ali na altura do peito, na cabeça. Então, são muitos detalhes, cara, que dá pra olhar nesses bichos, assim, é bem bacana. E outra coisa que complica mais a vida ainda, quando se fala desses bichos, são os morfos, né? Sim, os morfos se complica bastante. O falcão caburé é o campeão disso, se tratando de falcão de floresta. Porque tem falcão caburé do morfo marrom, que é morfo ruivo, que é todo marrom escuro, tem uns que tem um marrom mais claro, tem uns que tem um marrom meio pastel, assim, meio pardo, bem diferente. Aí tem o cinza na Amazônia, aí na Amazônia tem um que é cinza mais escuro, cara, é uma loucura. Isso sem entrar nos jovens, que os jovens também muda bastante. É legal, assim, mas também... Micrastos semitorquados, morfo branco ou morfo ruivo? Morfo branco, porque eu olhei era morfo branco, então é morfo branco. Me amarro no ruivo. O Fred é meu amigo. Tem uma foto, inclusive, dele no Wikiaves, ali naquela paginazinha da espécie, que ele tá, acho que é um morfo ruivo, até acho que tá com uma cobra na pata, uma coisa assim. Cara, muito linda essa foto, esse bicho, muito lindo. Mas tem uma do morfo branco com, eu acho que é um jaó, ou algum tinamídeo, que eu acho sensacional também a foto. É uma saracura, eu acho. Eu lembro dessa foto. Cara, aquela foto é impressionante, aquela foto é muito legal. Então, mas para concluir a questão das características visuais do bicho, a gente chega à mesma conclusão que quase todos os casos nesse podcast. Gravem os bichos. A gente tem já um compilado com essa frase. Eu acho que a gente falou pra galera: grava o bicho, grave e não grave só um pedaço do canto, grave o canto o máximo que você puder, grave com o que você tiver à mão, celular, tudo tá valendo, e poste. Porque a gente falou no episódio de Nambu, falou no episódio com o Jonas Rossoni sobre o caboclinho, né? E gravem, pessoal, gravem, postem. No Wikiaves a gente tem muita foto, a gente tem pouco áudio. É uma ferramenta importantíssima da ciência cidadã, esse lance dos cantos. A gente precisa muito incentivar a gravação de aves entre os observadores. Bem lembrado pelo Luiz.
Inclusive, os micrastos são um dos bichos mais legais de se gravar que eu já gravei na vida. Eu acho que as gravações que eu mais tenho orgulho de mostrar é uma performance de uns 5 minutos de um micrasto Tony cantando. Essa questão, Luiz, de gravar os bichos é realmente, cara, importantíssimo. A gente tem aí um exemplo recente que é o Falcão de Buckley. Pessoal, não sei se você tem proximidade, não lembro quem foi que registrou essas aves ali no sul do Pará, ali, região São Félix do Xingu e tal. Então, imagina só, um pesquisador, um observador de aves vê esse bicho visualmente, se não grava, se só fotografa ele, se passa como Falcão Relógio, porque ele e o Falcão Relógio são praticamente idênticos, cara, idênticos, a localização difere. E o Falcão de Buckley é um bicho, assim, nem conhece direito a distribuição dele na Amazônia. Na literatura mais antiga fala ali que ocorre ali no Acre, ali no oeste da região amazônica, mas a gente não sabe, tanto é que agora tem registros no Pará, né? Então a distribuição dele é bem maior do que a gente imagina. E no caso dele, cara, se não tem gravação, só pela foto, é bem difícil de identificar, até porque os caracteres diagnósticos da espécie, assim, são meio obscuros, sabe? Eu e o Fred, quando a gente estava elaborando a ficha dessa espécie no livro, a gente não chegou a nenhuma conclusão, assim, uma ideia assim, super segura para identificar o bicho. A gente sabe que ele é menor ali, proporções do bicho é um pouco menor e tal, quantidade menor de barras na cauda, etc. Umas coisinhas assim, mas, cara, na prática é um Falcão Relógio um pouquinho menor e tamanho na natureza. Ver o bicho em campo, né, é difícil estimar tamanho, né? É muito louco, cara. Então, realmente, gravação, assim, é algo fundamental, principalmente se tratando de falcões de floresta, os micrastos. Então, galera, reforçando e resumindo, cara, vamos gravar esses bichos. Se você tiver a oportunidade de gravar, grave e principalmente poste. Poste porque a gente precisa desse material, assim. O Luiz falou já nos outros episódios, o William reforçou agora, a gente precisa incentivar muito esse lance da gravação. Não se preocupem com equipamento. Você vê muito a galera usando microfones sofisticados, equipamento caro, parabólica. É importante, é legal, é bacana. Se não tiver como, hoje em dia a gente tem excelentes aplicativos para celular, a gente tem celulares com ótimos microfones e na maioria das vezes você vai conseguir atender os critérios mínimos para conseguir garantir um som identificável com um simples celular equipado com um programa adequado para gravação. Então a palavra que a gente deixa aqui é: gravem esses bichos. Uru Podcast. A gente vai avançar, a gente já falou aí, você já é capaz de saber basicamente quantas espécies a gente tem dentre os falcões florestais. O William já falou bastante pra gente de distribuição, você sabe que tem uns bichos perto de você aí na Mata Atlântica, tem uns bichos espalhados pelo Cerrado, bichos em áreas de transição, bichos amazônicos. Você tem aí um insight já sobre a parte morfológica desses bichos, sobre a parte de vocalização, e a gente vai avançar um pouquinho agora na parte de ecologia, falando da alimentação dessas aves. E aí, quando eu falo de alimentação de bichos, eu sempre chamo o Luiz para falar por causa do trabalho dele com as ginambus, e eu sempre vou lembrar que apareceu na modelagem que as ginambus são potencialmente caçadas por esses falcões florestais. E aí eu vou pedir pro Luiz abrir essa discussão da alimentação desses bichos. Beleza, Will. Cara, são aves rapinantes, né? Predadoras e florestais. E elas possuem algumas adaptações, como o William já mencionou, para caçar na floresta, como as asas mais curtas e mais largas. É uma visão e audição muito, muito boa para localizar as presas na floresta, né? E a literatura conta algumas estratégias
que não são muito usuais, mas que já foram observadas, como por exemplo um Micrassus semitorquatus, que estava ali perto de uma taoca, né? Alô, revista Uru, tem um artigo lá explicando o que são as taocas, que são as formigas de correição, e o bicho começou a fazer uns chamados esquisitos lá e supõe-se que seja para animar a coisa perto da correição e atrair aves, né? Uma forma de conseguir atrair presas pro raio de observação dele ali. Eu acho que no próprio livro do SIC menciona isso, né? O Micrasur mirandoli, se não me engano, o relato do Micrasur mirandoli. Mas outros Micrastros também podem fazer isso. Procura ali um poleiro meio baixo, fica escondidinho ali, começa a fazer ali uns chamadinhos, uns piadinhos. Aí os passarinhos sempre são curiosos, né? Eles aparecem ali, se aproximam achando que é algum outro passarinho, alguma coisa, e dá de cara com o predador, né? E principalmente aves migratórias vindo da América do Norte, elas costumam cair mais nessa pegadinha do falcão, nessa armadilha. As de cá já conhecem a malandragem. As de cá já conhecem a malandragem. Existem alguns estudos, principalmente os falcões mais comuns, e principalmente em época de nidificação, onde fica mais fácil observar o que ele está comendo, né? E eles comem principalmente aves, são exímios predadores de aves, né? E uma adaptação bem interessante que a gente observa nos micrastos são o tamanho do tarso. A perna é bem comprida. Inclusive, é uma das principais diferenças entre o falcão de Buckley e o falcão relógio, né? O de Buckley, o tarso dele é mais ou menos normal, enquanto o falcão relógio, o tarso é gigantesco, né? Muito caneludo o bicho. E esses tarsos longos, eles devem ajudar na hora de manusear uma presa que está ali ainda se debatendo nas garras dele. Algumas das presas de aves que já foram observadas foram gralhas, tucanos, inhambus, e inclusive, como eu mencionou no meu trabalho, eu também fiz uma modelagem que indicou que eles são potencialmente predadores de algumas espécies de inhambus, né, de tinamídeos, que são aves grandes para eles, né, uma coisa interessante. Mas também já foram vistos predando lagartos e pequenos mamíferos, até morcegos. Só complementando a fala do Luiz aí, eu não sei se ele já viu isso, mas eu vi um vídeo esses dias, inclusive, só não vou lembrar agora, me perdoem qual o projeto, mas é um projeto que acompanha ninhos de psitacídeos, né? Acho que de araras e tal, fica filmando aqueles ocos de árvore, e um desses ocos, na verdade, tinha uma família de falcão relógio. Eu vi sim isso. E aparece, né, uma hora que um dos adultos volta pro ninho para alimentar, ele tá com um caburé na garra, inclusive, né? Um caburézinho ali, não sei se deve ser um caburé o brasiliano, né? Não dá pra ali ver se é o minutíssimo e tal, se é o caburézinho, mas eu acho que não. Mas ele tá com um caburé, que eu falei, nossa, não fazia ideia, né? Quer dizer, até supõe-se, mas eu nunca tinha visto, né? Especificamente esse bicho lá sendo predado pelo falcão relógio. Achei bem interessante. Eu vou aproveitar a deixa do Fred, só para falar de um dos aspectos que sempre me fez ficar mais impressionado com as aves de rapina, que é quando uma ave de rapina caça outra ave, né? No Aves de Rapina Brasil, o site que o William mantém também, eu fui dar uma lida e uma pesquisada, e aí eu fiquei, cara, assim, extasiado quando eu vi que tem um registro publicado de um falcão relógio que predou uma Strix virgata, e eu precisava falar isso nesse episódio, porque um falcão relógio caçar uma Strix virgata é um negócio muito absurdo na minha cabeça. Então eu só queria deixar aqui registrado formalmente, para quem não viu isso lá no site, que o falcão relógio ele pode caçar uma coruja do mato. É impressionante esse registro, né, Will? Cara, o falcão relógio, na prática, qualquer ave que tem de 1 quilo para baixo tem que ficar esperto com esse falcão, cara. É um super predador aí das nossas florestas, controlando a população de várias espécies de aves, tucanos, arapaçus, inhambus, gralhas, pistacídeos diversos, cara, é um baita de um predador. Inclusive outros rapinantes, esses registros de outros rapinantes, assim, causa uma grande surpresa pra gente, né? Cara, é muito legal. E esse registro que vocês mencionaram aí do falcão do projeto, é o projeto Arara Azul, Pantanal Sul-Mato-Grossense. Eu vi esse vídeo, é bem legal. Isso, eu também lembrei. Provavelmente era uma caburé mesmo, que é a única glaucídio que ocorre lá naquela região. E segundo
do projeto Arara Azul, cara, tem registros do falcão expulsando as araras, canindé, das cavidades em palmeiras para fazer ninho ou mesmo para predar os filhotes. Tem vários registros de predação de filhotes de araras feitos pelo falcão relógio. O falcão relógio é o principal predador de filhotes das araras lá no Pantanal. Então, um baita de um predador. Preda e também compete por cavidade para ninho, porque a gente sabe, cara, cavidade natural na natureza é um recurso escasso e altamente competitivo. O falcão relógio usa, araras, papagaios, várias espécies de pistacídeos utilizam, pica-paus de forma geral, muitos abrem, né, nas palmeiras, araçaris, tucano, enfim, até pequenos mamíferos, toda essa galera aí utiliza essas cavidades naturais. E quem acaba sempre ganhando essa briga, muitas vezes, é os predadores, né, como o falcão relógio. Rola muito essas competições também. Poxa, que interessante, eu não tinha pensado nisso também. Cara, eu ia falar assim, cara, esse insight das cavidades me fez pensar assim, cara, o comportamento ancestral das aves é ocupar essas cavidades, e essa disputa pode ter feito uma evolução para a construção de ninho de graveto e tal, né? Cara, tem muita implicação, né? E a importância da gente ofertar caixa-ninho também para projeto de conservação e tal. Dá para pensar 1 milhão de coisas só com esse pedacinho aí da disputa por cavidades. Ah, com certeza. Se a gente pensar nas espécies, mesmo nas aves de rapinas mais primitivas, assim, elas não constroem ninhos, aproveitam cavidades, plataforma, cartatites também. Enfim, os bichinhos mais novos, assim, na árvore da vida e na evolução, constroem ninhos mega elaborados, todo pomposos e tal. Faz sentido mesmo. Aí, galera, e a gente encerrou falando sobre, nesse tópico de predação, falando sobre as cavidades, e aí eu aproveito a deixa, né? O William já falou dessa disputa pelos ninhos, pelas cavidades, e talvez seja um aspecto menos estudado em algumas espécies, dessas 7 espécies de micrásteo, essa questão da reprodução. A gente tem alguns trabalhos, principalmente com micrásteos semitorquados, de acompanhamento de ninhos e tudo, mas para as outras espécies a gente não tem, a gente supõe que o comportamento seja parecido. O que a gente tem, Menck, de concreto sobre a reprodução desses falcões florestais? A gente sabe muito pouco sobre a reprodução dessas aves, muito pouco mesmo. A maioria do material que tem disponível aí na literatura é das espécies mais comuns, que é o falcão relógio e o falcão caburé, semitorquatus e ruficoles. E assim, cara, todos os 7 falcões florestais nidificam em cavidades, seja em ocos, ou fenda em árvores, ou até em cavernas. Isso é bem curioso, como é o caso do falcão relógio. O falcão relógio, naquelas florestas que tem paredões rochosos, que adentra a floresta, ou mesmo cavernas, o falcão relógio adora nidificar nesse tipo de ambiente. Usa ali uma fenda, uma plataforma num buraco, uma cavidade, faz um ninho ali. Isso é bem bacana, cara. Tanto é que quem tem sítios, assim, próximo da floresta, e tem aquela churrasqueira, ou aquela chaminé, faz um churrasco uma vez por ano ali, fica abandonada a churrasqueira, pode ter o privilégio de ter um falcão relógio habitando ali, nidificando nessa churrasqueira. Acho que tem uns 2, 3 registros na literatura de falcão relógio utilizando churrasqueiras abandonadas lá no Rio Grande do Sul, cara. É bem bacana mesmo. Ou estruturas, assim, de concreto abandonadas, assim, sótão e tal. Também ele pode aproveitar, porque mais ou menos simula o tipo preferencial de ninho que ele gosta de fazer, tipo de local que ele gosta de nidificar, né? Porque os falcões, de forma geral, não constroem ninhos, especialmente os micráceos. Não pegam gravetos, como fazem as águias, simplesmente aproveitam a cavidade e ali fazem as posturas. E assim, de forma geral, pelo conhecimento que a gente tem dessas espécies mais comuns, o padrão de reprodução é mais ou menos assim, né? Período reprodutivo, o casal canta bastante, quase que diariamente, o casal canta em dueto também em alguns momentos do dia, e quando o macho ele quer conquistar a fêmea, ele procura ali uma cavidade adequada para ser o ninho daquele casal, e o macho ele costuma procurar a cavidade, quando ele encontra ele fica vocalizando próximo da cavidade, uma maneira de atrair a fêmea. O falcão relógio e o falcão caburé faz isso, né? Foi visto esse comportamento. O macho vai lá, chega, dá uma olhadinha na cavidade, fala, opa, esse buraquinho aqui é legal para fazer um ninho. Essa caverninha aqui é bacana para fazer um ninho. Aí ele fica vocalizando, a fêmea é atraída pela vocalização, dá uma averiguada ali, olha, se gostou da cavidade, ela entra, sai, entra de novo, sai. Aí, se ela aceitar, ela já fica por ali também. O macho costuma, nesses falcões, o macho tem o hábito de oferecer presas para a fêmea. Enquanto muitos passarinhos dançam, outros exibem sua cauda pomposa e colorida, nos falcões de florestas é diferente. O macho tem que
exibir para a fêmea que ele é um ótimo caçador, né? Que ele que vai abastecer ela de comida no período ali que ela estiver fazendo postura, incubando e cuidando dos filhotes. Então, o macho traz presas para a fêmea, tem o hábito de trazer mesmo muito antes de começar a postura, e a fêmea se sentindo conquistada, digamos assim, pela audácia, pela força e pela capacidade de caça do macho pelo ninho, aí eles fazem a postura de ovos, né, no local escolhido. E a divisão de tarefas entre o casal assim é meio parecida com a de outros falcões. A fêmea é responsável pela incubação e cuidado dos filhotes nas semanas iniciais, assim que eles nascem, e o macho responsável pela captura de presas, né, levar presas no ninho para alimentar ela, para alimentar a fêmea e os filhotes. E o legal, cara, uma curiosidade em relação ao falcão relógio, o Fred, que não é o Fred aqui, que está entre nós, é o Frederick Ballinger do livro, ele já viu o falcão relógio estocando comida, sim, fazendo estoque mesmo de presas em ninhos que foi utilizados em estações reprodutivas anteriores. Quando tinha muitas presas, o macho caçava, já estava tudo alimentado, os filhotinhos, e a fêmea ia guardando as presas nesse esconderijo dele, nesse estoque. Aí depois, quando estava ali precisando de comida, ele ia lá, pegava as presas do estoque e alimentava a prole. Isso é bem bacana. Eu aposto que tem muita coisa ainda para se descobrir sobre esses bichos, né, velho? Ah, é muita coisa, cara. Essa fêmea de falcão relógio lá, que, entre aspas, estava sendo fácil de ser observada, porque ela estava próxima, provavelmente, de um ninho, que ela não saía, assim, eu acho que nessa divisão de tarefas que o William falou, a fêmea faz a defesa também, né? Eu acho que da área assim, mais próxima do ninho, ela provavelmente faz, porque ela não se afastava e a gente não conseguiu achar o ninho, provavelmente alguma cavidade que não estava visível, mas ela fica com um comportamento completamente diferente, assim, em termos de atividade, cara, assim, eu fiquei comparando, claro, com o caburé, né? Falcão caburé, assim, tu não vai ver, não via o falcão caburé no horário que a gente via essa fêmea lá, parada e, assim, vigilante demais, assim. Eu não imaginei eu pensei que ela ficasse, sei lá, distante e se aproximasse quando identificasse algum risco e tal, mas aparentemente, assim, que pra gente, assim, ficou meio que dando a entender que ela fazia mesmo, ela não fazia uma ronda, ela fazia uma vigilância estacionária, assim, próximo ao ninho, uma parada, assim, inclusive intimidadora pelo tamanho dela, muito, muito interessante, assim, de observar. É isso mesmo, cara, é a fêmea que defende, assim, é principalmente a fêmea que defende o ninho, cara. Não só no falcão relógio, na maioria dos rapinantes diurnos, a maioria dos falcões, dos gaviões e nas águias, a fêmea é responsável ali pela segurança do ninho, de cuidar do ninho, cuidar da segurança dos filhotes ou dos ovos. Enquanto que o macho, ele, cara, quem já se aproximou de algum ninho ativo de rapinante percebe, né? O macho, ele não... dificilmente ele tem algum comportamento agonístico de defesa contra os seres humanos. Quase sempre é a fêmea que faz isso. O macho, ele defende mais, assim, o território do ninho contra ameaças aéreas, assim, contra outros gaviões, falcões que aparecem circulando próximo do ninho. O macho, ele faz essa defesa. Embora a fêmea também faça, né? E, cara, eu lembrei de um negócio aqui legal do falcão relógio, quando ele tá ali chocando os ovos ou tá com filhotinhos novos. Em todo, assim, tem na literatura que quase que todo dia, assim, de manhãzinha, ele sai do ninho, mesmo com ovos, ele sai do ninho, a fêmea sai do ninho pra cantar um pouquinho ali nos arredores. Respirar um ar puro e vocalizar um pouco. De coisa de 5, 10 minutos, depois retorna. Achei bem bacana. Muito massa, não deixa de ser uma intimidação, né? Meio que destaca a importância da vocalização para eles, né? Em termos de marcação de território, de mandar o recado, né? Na floresta mesmo. É, aquilo que eu falei, cara, vocalização para essa espécie, assim, tem uma importância bem maior se a gente comparar com as outras espécies de rapinantes, assim, que não são tão vocalmente ativos. Pois é através da vocalização que os falcões de floresta delimitam seu território, defendem seu território, se comunicam com outros indivíduos, avisam outros falcões que aquele território tem dono, né? Cara, eu acho interessante que os hábitos desses bichos são muito misteriosos e acho que ainda tem muita coisa para se descobrir sobre eles. Uns meses atrás, eu tinha feito um bebedouro na mata, né? E eu fui coletar as imagens lá da câmera trap que ficava instalada em frente do bebedouro. Quando eu abro, me deparo ali com, eu acredito que era uma fêmea de Micrastus semitorquatus. O bicho era muito grande em comparação com o bebedouro, né? Ela baixou ali perto dele, no chão,
Nunca tinha visto um bicho desse no chão. Chegou ali perto, primeiro eu pensei que ela ia beber água, mas começou a fazer uns movimentos esquisitos. Eu, cara, que é isso? O que esse bicho tá fazendo? Do nada o bicho começa a tomar banho na bebida lá na fonte. Eu achei muito interessante. Caramba. Esse indivíduo em especial era muito engraçado, cara. Porque ele ficou viciado naquela piscina lá, né, Luiz? Foi, toda semana que eu ia lá tinha imagem do bicho. Bom, galera, agora a gente entra numa fase em que a gente vai fazer uma exploração, né? A gente vai aqui aproveitar que o Luiz está lá pertinho. Ele vai funcionar como correspondente do Uru Podcast. O Menk, ele já comentou sobre isso. Basicamente, o mundo da ornitologia brasileira ele foi sacudido, assim, principalmente a galera que curte aves de rapina nesses últimos meses por um achado, né? A gente já tinha as descrições históricas, provavelmente exemplares coletados do Micrastor bucklei, que é o falcão de Buckley, e inclusive no Wikiaves, postagens do Jeremy Means, uma gravação, sempre gravação, de 1999, e a gente tinha uma gravação do Gustavo Malaco, de 2015, mas esse falcão nunca havia sido fotografado, então é uma ave extremamente misteriosa, e era aquele famoso procura-se vivo ou vivo, né? Que nenhum observador de aves, nenhum ornitólogo falava em voz alta que estava indo para campo atrás de tirar uma foto de falcão de Buckley. Se aparecesse, ok, mas eram sonhos delirantes, assim, se alguém falasse que estava indo atrás desse bicho. E aí a gente foi surpreendido pelos registros em São Félix do Xingu, no final do ano passado. Mando aqui um abraço já pro Anderson Sandro. A vez que eu fiquei mais próximo de fotografar uma arpia foi quando eu fui fazer uma prova de um concurso no Pará e eu coloquei o local de prova o mais perto possível de São Félix do Xingu para poder tirar um dia para ir lá com o Anderson tentar fotografar, e cancelaram a prova, né? Faz parte. Mas um abraço pro Anderson. O Anderson deu de cara com esse bicho, fez as fotos, inclusive tenho certeza que mandou pro William para poder ajudar na discussão para a identificação desse bicho, voltou, fez gravação, a gravação foi fundamental para essa identificação, e o Luiz está lá no Xingu, tá pertinho desse ponto, teve com o Anderson nesses últimos dias, e aí eu pergunto pro Luiz, e aí, cara, como é que é essa história desse micrasto? Qual é o relato que o Anderson fez? Como foi? Se tu já tiveste condição de ir para campo, de tentar observar esse bicho aí, como é que foi essa história? Tu tem essa história para contar pra gente em segunda mão? Claro. Cara, esse bicho é muito interessante. É um bicho que é lá do pé dos Andes. Vive ali no Peru, perto da Colômbia. Tinha sido registrado no Brasil, como tu disse, o registro do Jeremy Means é no Acre, que é onde era conhecida a população desse bicho. Só que a partir de 2012, o pessoal do Museu Guild encontrou esse bicho aqui no leste da Amazônia. E desde então apareceram alguns registros bem pontuais, tipo, alguém encontrou o bicho ali, tem uma gravação, né? E agora o Anderson encontrou esse bicho aqui em São Félix do Xingu. Assim que ele encontrou, ele entrou em contato já comigo, estava muito animado, né, com a descoberta. Aí eu combinei com ele de vir para cá pra gente estudar o bicho. E já juntei informação dos outros registros, né, que o pessoal que encontrou antes esse bicho aqui no leste da Amazônia tem, e a gente já tem há quase um ano de dados também dele daqui de São Félix do Xingu, né, dos dias que o Anderson encontrava ele. E a chave para encontrar esse bicho foi a gravação. O bicho cantava, pelo relato do Anderson, né, em primeira mão ele disse que pensou que era um micrastos semitorquatus. A voz parece muito. E provavelmente, se ele topasse o bicho, visualmente, ele iria deixar passar, né? Um falcão relógio. Porque o visual também parece muito. Mas aí bateu a dúvida nele, né? A gente olhou as gravações lá do Peru, lá do Acre, e é igualzinho, a voz é o que separa bem esses bichos.
E ele foi lá e conseguiu fazer a foto, né? Foi a primeira foto dele no Brasil. E de lá pra cá eu já fui lá no ambiente dele, né? É um bicho difícil de encontrar porque a área de vida dele é bem grande. Tá chovendo muito aqui ultimamente, então o horário de ele cantar, que é de manhãzinha cedo, que é quando a gente vai monitorar, tá chovendo. Aí não dá pra ouvir o bicho mesmo se ele cantar, né? O que eu posso dizer até agora com o estudo que eu tô fazendo do bicho, é que parece que é uma população isolada no leste da Amazônia. Não tem registros no intermeio entre o grupo Carajás, que é o que a gente encontrou aqui, e tem alguns registros em Canaã, em Água Azul. Já tinha um outro registro aqui do outro lado do Rio Xingu também, mas não tem nenhum registro no intermeio entre a população lá do pé dos Andes para a população aqui do leste da Amazônia, né? Pode ser que seja resultado de subamostragem. Pode ser que o bicho tenha passado batido por muita gente aí que pensou que fosse um falcão relógio. Mas até agora o que os dados dizem é que parece que é uma população isolada, que pode ser de interesse taxonômico. Ainda se conhece bem pouco sobre esse bicho, não existem espécimes coletados, então tem muita coisa ainda para se descobrir sobre ele. Eu não sabia que não tinha espécimes coletados desse bicho. Chocante. Não tem, cara. Cara, é muito louca essa história, assim, é impressionante. Faz todo sentido, cara, ser uma população isolada, porque esses indivíduos estão muito distantes, cara, em linha reta da população lá do oeste da Amazônia, né? Por falar que tem vários grandes rios aí para ele atravessar até chegar lá. Não que seja impossível, mas faz mais sentido mesmo. Cara, eu fui abrir aqui o mapa do Iquiaves. Eu jurava que a gravação do Malaco era muito mais para dentro do Pará, mas não. É muito longe do Acre, assim. Qualquer lugar no Pará seria longe do Acre, né? Mas é num extremo ao outro, né? É totalmente... Cara, estão bem agrupados os 3 pontinhos onde tem as 2 gravações e agora as fotos. E o do Acre é lá, já é ali mesmo, como o Luiz falou, né? No pé dos Andes ali. Caramba, impressionante. Esse sim, seguramente é o falcão florestal mais desconhecido dentre todos, cara. A gente menos tem informação da biologia, menos informação de comportamento, menos informação da distribuição. Não sabe nada desse bicho. Eu acho que em língua portuguesa não deve ter nada publicado assim, né, sobre ele. Talvez as notas da época das gravações, mas alguma coisa de ecologia e tal não deve ter nada. Ah, não tem, nem tem muito o que escrever dele, é só supor, né? Mas tem muita pouca informação, cara, é assustador, assim. Isso é verdade. Até a população lá do Peru é bem pouco conhecida, né? Tem um artigo do Andrew Whittaker que, inclusive, eu acho que é o primeiro registro do bicho no Brasil, né? Que fala um pouquinho sobre a ecologia dele, né? Mas não é muita coisa. É um bicho que a gente precisa estudar ainda. Sim, a gente não tem nada, assim. A gente tem um registro de museu, assim, de etiqueta de museu, que fala que ele consumiu um roedor arborícola, mas, assim, a informação que eu lembro que tem da dieta dele, assim. Mas, muito provavelmente, a gente supõe que ele também caça pequenas aves, roedores, lagartos, insetos, enfim. Tem pouca informação sobre esse bicho, cara. A grande dificuldade dele, além de ser um bicho florestal, né? Floresta amazônica ainda é muito parecido com os semitoquartos, então... Às vezes, mesmo a pessoa topando com esse bicho na natureza, o bicho não vocalizando, ele quietinho, ele se passa facilmente pelo falcão relógio. Isso já foi até levantada a questão se ele não é um falcão relógio, sabe? Se não é subespécie e tal. Aí até onde eu lembro dessa discussão, existe análise genética, ali na Bolívia e tal, na Colômbia, na verdade, fizeram análise genética daquela população ali do oeste da Amazônia e, tipo, ele... coexiste com os semitoquartos, assim, então claramente não é uma espécie, não é a mesma espécie. Se ele coexiste com os semitoquartos, mas ainda assim é uma espécie diferente, tem diferenças genéticas, aí fica difícil afirmar que, sei lá, seja uma subespécie. Então realmente é uma espécie independente, considerando o que a gente sabe sobre ela até hoje. Esse é o gancho perfeito, assim, para o que a gente tem aí. Eu vou ter que chamar o Fred para falar sobre isso, uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo. Você que está ouvindo o episódio, você percebe assim, nitidamente, né, nessa discussão sobre essa descoberta dessa ave, né, essa redescoberta, vamos dizer assim, porque o bicho estava lá já.
que é a grande motivação, assim, em última análise, a grande motivação do observador, que é ir para campo, que é sair de casa com um gravadorzinho no bolso, ou com seu binóculo, ou com sua câmera, atrás de um bicho, né? E assim, o prazer de encontrar é muito extasiante, assim, é uma parada que acaba transcendendo, assim, às vezes o nosso entendimento, assim. Quem observa aves há muito tempo, ou quem observa aves há pouco tempo, o denominador comum que a gente tem acaba sendo esse momento, assim, da descoberta, quando você... E aí eu falo muito isso para os meus amigos que saem comigo para passarinhar, e eu admiro muito isso, essa capacidade que a maioria dos observadores mais experientes tem, de ver um ambiente e imaginar que tipo de bichos ocorrem ali e achar aquele bicho. Então, assim, aquela confirmação daquela tua intuição direcionada para achar o bicho. E aí a gente pensou muito nisso durante algum tempo, de como a gente poderia utilizar esse sentimento, esse movimento na direção da comunidade, né, da comunidade de observadores, para a gente poder estimular cada vez mais. E aí, já desde a época do Bate-Bico, a gente falava sobre a popularização da observação de aves no Brasil. O Planeta Aves faz isso de uma maneira sensacional, assim, em termos de conteúdo, de mobilização, de geração, de giro mesmo de pessoas diferentes olhando o conteúdo. E a gente queria fazer uma coisa para a gente trazer para o Uru Podcast nessa segunda temporada, e a gente pensou nesse conceito que é o Missões Uru Podcast. Queria pedir pro Fred falar mais ou menos como essa ideia tá na cabeça dele. Quando esse episódio for lançado, a gente já vai ter aí alguma plataforma onde isso vai existir de uma maneira mais concreta, mas eu vou deixar pro Fred falar um pouquinho, claro, sobre isso. Beleza, Will, beleza. Obrigado pela condução de mais um Uru Podcast aqui. Agradeço a presença do William Menck aqui com a gente mais uma vez, a presença do Luiz também, que nos ajudaram aí, eles dois, a falar mais sobre os micrastor, né, esses falcões florestais. Bom, sem mais delongas, também sem mais demoras, eu queria anunciar, né, uma novidade que a gente vai ter esse ano aqui no Uru Podcast, que são as nossas missões, né? As missões do Uru Podcast. E o que é que são as missões do Uru Podcast? Então, de forma simples, é o seguinte: a cada episódio aqui do Uru Podcast, ou pelo menos na maioria dos episódios, a gente vai liberar uma missão, né, aqui no episódio. E essa missão é uma ave, ou algumas aves, né, que quem estiver ouvindo a gente, ou então interagir com a gente ali pelo Instagram, acompanhar a gente no Twitter também, vai ficar sabendo qual é. E essa ave a pessoa vai tentar achar na sua passarinhada, né, ou mesmo, enfim, perto de casa, andando, fazendo uma trilha, enfim. E se ela conseguir tirar uma foto ou gravar o som dessa ave, né, tem que ter registro, pelo menos por hora a gente está fazendo assim, ela vai subir esse registro em alguma plataforma, né, que aceite, seja o Wikiaves, ou o Xenocanto, ou o iNaturalist, né, ou então vai subir essa foto ali nas suas redes sociais e marcar a gente. Então ela vai marcar Podcast Uru no Instagram, né, @Podcast Uru, e no Twitter também é @Podcast Uru. Se ela subir isso no Wikiaves, no iNaturalist ou então outra plataforma, ela entra em contato com a gente nas nossas redes sociais e fala: ó, tá aqui o link da foto da missão que vocês, né, liberaram, e eu consegui fazer a foto do bicho ou gravar o som do bicho. E aí a gente entra em contato com esse ouvinte, com essa pessoa que completou a missão, para que ela possa receber aí uma medalha simbólica, né, que na verdade vai ser um card, né, um card de papel, mas um cardzinho muito massa, assim, um card legal, com a espécie ilustrada que ela encontrou, tá bom? Então essas são as missões do Uru Podcast. E, sem demoras, explicado o que são as missões, eu vou liberar qual que é a missão desse episódio. E como não poderia deixar de ser, a missão desse episódio é encontrar um micrastor na natureza. Obviamente, gente, não vale foto em cativeiro, tá? Por favor, é só foto na natureza. Então fez uma foto ou gravou qualquer um dos micrastor, ou micrastor, né? Os falcões florestais, envia pra gente o link do registro, né?
ou marca a gente lá no Instagram para a gente entrar em contato para receber então o seu card, né? E o card dessa missão tá bem bonitão, a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, tá bom? Entre em contato com a gente para receber um card de um Micrastor, que é a missão desse episódio. E aí vale qualquer Micrastor, pode ser o Mintone, o Semitorquatus, Mirandolei, tá na mão? A partir de agora, tá valendo. Se registrar agora já pode postar, tá bom? Então é isso, missão lançada. Uru Podcast. Então, galera, assim, com mais esse lançamento que o Fred bem descreveu aí, e a gente espera com bastante fé que vai dar certo, o Missões Uru Podcast nessa segunda temporada. Eu, claro, preciso agradecer demais nossos convidados. Peço pro Luiz, né, para ele se despedir de vocês, falar onde é que ele pode ser encontrado, as redes sociais favoritas. O cara tá muito atarefado esses dias, mas eu, como sempre, eu não vou deixar de falar, merece ser seguido, merece que vocês curtam as postagens que ele faz lá no Instagram. Um abraço e muito obrigado, Luiz. Obrigado, Will. Obrigado, William. Foi um prazer. É sempre bom falar de passarinho, né? Quem quiser me procurar aí, me acha fácil no Instagram. Luiz com X, _ Moraes. Um perfil que merece ser seguido. E vocês precisam passarinhar com o Luiz, cara, ali naquela região da Amazônia Oriental, ali, saindo de Xingu, ali naquele Bico do Papagaio. Tem muita coisa para ver, tem muito bicho interessante. Eu ainda tenho que dar uma visitada lá esse ano, ainda não deu certo. E aí, preciso, e aí não consigo acrescentar mais agradecimentos ao William, cara que sempre tá aí disponível, o cara tá entre aspas, né, William, nas férias dele, tá aqui gravando com a gente, e a gente tá aqui falando de passarinho mais uma vez com ele, de novo abrindo a temporada com o pé direito mais uma vez. William, muito obrigado, cara. Fala aí pro pessoal dos projetos Planeta Aves na Veia. A gente aqui, todo mundo é fã. Meus amigos, novamente eu agradeço aqui o convite de vocês. Para mim é sempre bom vir aqui bater papo, falando de passarinhos, principalmente aves de rapina, que todo mundo sabe que é o meu grupo de aves favorito. E para quem não conhece o meu canal, procura lá no YouTube, Planeta Aves. Tem também o meu Instagram, William Mann, que tem o Instagram do canal também, Planeta Aves. Projetos 2022, Planeta Aves na Veia, que nem você falou. Bastante vídeos aí, tem várias ideias aí programadas para os próximos meses, de temas, sobre biologia de várias espécies, vídeos temáticos de determinadas regiões, enfim, tem muita coisa legal aí para vir aí no Planeta Aves. Então fiquem bem atentos, se inscreva lá no canal, vocês curtirem esses vídeos. Cara, país 2022 promete. Promete demais, William, promete demais. Agora a gente pede pro Fred, né? Fred, faz a tua despedida aí, manda um alô pra galera, diz aí onde é que você pode ser encontrado nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado aqui ao Menck, ao Luiz que participaram com a gente, ao Will também que conduziu o episódio. E para mim, a despedida desse episódio, que para mim foi bem legal, né? Eu sou fã dos falcões florestais, como eu já disse, insistentemente. Quem quiser falar comigo, frederico.blanco, lá no Instagram, pode entrar em contato, tá bom? Um abraço, espero as missões, espero os registros, a gente tem um monte de card bonitão aqui e a gente quer distribuir, né? A gente quer enviar para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo. Eu preciso me despedir e fazer aqui alguns acréscimos de informação. Vou começar dizendo para vocês que eu me chamo Will Mesquita, projetinho de biólogo que nunca foi concluído. Luiz brinca demais comigo em relação a isso. E aí, preciso falar para vocês, em primeiro lugar, que nesse episódio a gente vai aproveitar para inaugurar o nosso perfil do Instagram. A gente vai separar o perfil da revista Uru do perfil do Uru Podcast. Assim que a gente lançar esse episódio, você vai poder concorrer a uma camisa da Look Birdwatching, uma camisa comemorativa do lançamento de um livro sensacional, o livro das aves de rapina do Brasil. O livro tem o argumento todo do William Mann, com as ilustrações do Fred Palinja. Fred que também gravou com a gente na temporada passada. Vocês precisam ouvir esse episódio, contando a história do Fred, o amor pelas aves de rapina, falando de falcoaria. Episódio muito legal. E a Look tá junto com a gente. Um abraço, Fabiano. Deixou aqui à disposição
Então, quase que ele fala, cara, a camisa que vocês quiserem escolher, a gente sorteia. Eu tenho uma queda particular pela camisa do Falcão Peregrino. Comprei uma pra mim e comprei a do livro lá, porque não dava pra fugir daqueles espisetos, estampa incrível daquilo ali. Fica parecendo que a gente é patrocinado. A gente não é patrocinado, é porque quando tem produto de passarinho a gente faz questão de falar mesmo, principalmente quando tem uma qualidade como aquela. Então, um grande abraço pra galera da Look.birdwatching. Quem não segue eles lá no Instagram, procure @lookbirdwatching. A galera patrocinou o livro, tá junto com o William e com o Fred nesse projeto. A gente precisa, e aqui é a segunda informação, mandar um abraço para quem participou das nossas promoções na temporada passada. A gente fez a entrega do livro do Guia dos Irmãos Melo, Aves do Sudeste, para Tamílis Alves. Um abraço para Tamílis, lá do Ceará, que foi a Felizarda que ganhou a nossa última promoção da temporada passada. E dizer para vocês que a gente vai continuar incentivando essas promoções com material de ornitologia, porque a gente acredita muito que isso estimula vocês a abraçarem mais a observação de aves no Brasil. Então, espero que dê certo essa temporada. Isso aqui é a abertura do nosso projeto continuando. Isso é uma promessa que a gente fez há muito tempo de não parar. Não pretendemos parar. Acompanhe o Uru Podcast no Twitter e no Instagram. Um grande abraço para todo mundo. E vamos em frente.